Estamos aqui de volta, saudação de paz, pastor e amigo Josivaldo Bispo, e hoje eu estou aqui com ela, a minha amada. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, estamos com a Bíblia, cadê a Bíblia? Mostra a Bíblia. Estamos com a Bíblia aqui, vou te mostrar um texto porque Deus nos trouxe uma revelação, trouxe para ela na verdade, não foi para mim. E eu queria compartilhar com você aquilo que Deus mostrou referente aos louvores. O que mais? Louvor? Macumba. Feitiçaria. Deus mostrava coisas terríveis sobre feitiçaria e sobre a importância do louvor. Mas antes de falar sobre o que Deus mostrou em sonho, eu quero te falar um versículo da Bíblia sobre louvor. É a importância do louvor. Amor, lê o versículo. Que versículo que é? 1 Samuel 16, 23. Olha aí na tua Bíblia. 1 Samuel 16, versículo 23. Versículo 23. Lê pausadamente para que o povo possa entender e compreender o que você está lendo. Vamos lá. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Saul, a palavra já está dizendo que enquanto Davi tocava a sua harpa, dedilhava a harpa, ou seja, os louvores penetrava na dimensão do coração dele, automaticamente trazia alívio para Saul. Eu quero te falar a respeito do que Deus mostrou em sonho para minha esposa. Amor, o que Deus mostrou em sonho para você. Isso é um alerta para a igreja, um alerta para o povo de Deus, um alerta para os servos e para as servas de Deus. Diga. E para quem também não acredita que macumba existe ou pega, né? Porque tem Também, gente que não acredita que isso funciona. Isso, também, amor, muito bem colocado. Tem pessoas que não acreditam em feitiçaria, tem pessoas que não acreditam na magia, tem pessoas que não acreditam que essas coisas realmente traz um prejuízo para a vida das pessoas. Fala, amor. No sonho tinha um homem que ele era de uma determinada igreja e ele meio que não acreditava em macumba. Já era da igreja e não acreditava, ok? Sim. Aí eu estava indo, eu mais uma pessoa, encontrava esse homem. Aí ele falava que o pastor dele, Deus tinha usado o pastor dele falando que tinha alguém que estava fazendo macumba para ele. Deus usava o pastor para falar com essa pessoa que alguém havia feito macumba para ele, só que ele não acreditou, não deu ouvido. E ele contava a gente, ele falava assim, será que isso é verdade? Aí o homem que estava comigo, ele fazia ele começar a desenterrar, mostrar para aquele homem que não acreditava em macumba que realmente era verdade o que Deus tinha usado o pastor, e começou a desenterrar caveiras, cabeça de animais, ou com seja, já a foto havia do sido homem. feito e estava enterrada, e não era qualquer coisa. A macumba a feitiçaria era enterrado na cabeça dos animais. Na cabeça dos animais. E aquele homem que estava comigo, que eu acredito que era um anjo do Senhor, né? Porque só ele que pode desenterrar. E ele desenterrava e começava a mostrar. Aí ele desenterrava a cabeça de um boi. E na cabeça do boi estava desenhado a foto do homem que não acreditava. Aí eu falava para ele, aí ó, você não acredita? Nisso, enquanto o homem desenterrava, aparecia a feiticeira. Olha só interromper ela um instante. A feitiçaria era feita dentro da cabeça de um boi. Querido, tá falando de magia negra. Tá falando de cabeça. O centro do teu corpo tá ligado à sua mente, à sua cabeça. Automaticamente esse tipo de coisa ou traz a morte ou deixa a pessoa louca. É por isso que muitas vezes você vê aquela pessoa
que tinha um histórico de uma pessoa normal. Muitas vezes a pessoa vira a cabeça, fica louca. Muitas vezes do nada vem a óbito. Fica a dica. Fala, amor. Enquanto o homem desenterrava, aparecia a mulher, a macumbeira que tinha feito, né? E ela desafiava tinha esse homem, tinha mais uma outra jovem. Ela montava a mesa dela, uma mesa branca, enchia de vela, e o desafio era: quero ver como que vocês vão fazer para não deixar os demônios descer. Ela fez um desafio no sonho. Tinha um desafio. Ela montou a mesa, acendeu as velas e fez um desafio. Qual era o desafio? Como não deixar, a gente tinha que não deixar os demônios descer na vida dela. Como que a gente ia fazer? O desafio era que a entidade, que ela tem pacto com a entidade, ela não poderia descer sobre o corpo físico dela. Ou seja, ela não poderia se incorporar. Ou seja, ela estava zombando da fé dos crentes. Era isso. E o que acontecia, amor, dentro desse sonho? Aí a gente começava a louvar. Começávamos nós três, eu, a jovem e o homem, começamos a louvar um louvor de adoração a Deus. E aquele ambiente era envolvido pela presença de Deus. É como se tivesse uma luz que cobria a gente e que o louvor ia direto para Deus e Deus descia direto à presença dele. E os demônios não podiam entrar nem se manifestar. E a mulher ficava quietinha, não podia fazer nada. Aí vem o alerta. Então, vocês começaram a louvar. E qual que é o alerta do louvor? Fala, amor, qual que é o alerta do louvor? Era o louvor que adora a Deus, direto de adoração a Deus. Não que você vai receber ou que você vai, Deus vai exaltar, você vai estar em cima, amanhã embaixo. Não, era um louvor que adorava a Deus. Então o louvor era um louvor de exaltação, de engrandecimento ao Criador dos céus e da terra. Ok? O louvor é cristocêntrico, que coloca Cristo no centro do louvor. Era isso? Uhum. O louvor de adoração. Adoração. Que tira a vontade do ser humano e coloca a vontade de Deus. E através desse louvor de adoração, o que acontece? O que aconteceu no sonho, amor? Eles não podiam entrar. Os demônios não podiam entrar na mulher. Exatamente igual aconteceu com Saul. Enquanto Davi tocava a harpa, o demônio tinha que fugir, porque aquele louvor era tão profundo, tinha tanta intimidade com Deus que os demônios iam embora. E a continuação do sonho? O louvor acabava. O louvor de adoração acabava. A jovem colocava um outro louvor, que era um louvor comum, aonde fala que hoje você está embaixo, amanhã você está em cima. Esses louvores que exaltam mais o homem, que dá honra mais para o homem. Aí é como se a presença de Deus saísse e o inimigo tivesse poder para entrar. E ele entrava na mulher e ele começava a dar risada da gente. Você ouviu? O louvor que presta honras ao homem, automaticamente a glória de Deus saía e o demônio que se apossava da vida daquela mulher retornava, porque a dimensão espiritual do outro louvor havia acabado. Certo. E aí a mulher começava a rir. Começava a rir da gente. Aí falava assim: troca o louvor. A feiticeira começava a zombar, porque o louvor não fazia mais efeito. Por que não fazia mais efeito, amor? Porque Deus não era adorado. Porque Deus não era adorado no louvor que estava sendo entoado. É justamente por isso. Esse é o problema dos louvores que nós ouvimos, que nós escutamos nos dias de hoje. Yes. Aí tá, eu falava pra menina: troca o louvor, coloca um louvor pentecostal, coloca um hino de fogo. Aí ela colocava o louvor do Paulo André, aqueles louvores bem pentecostal mesmo. Já mudava a dimensão do louvor. Tem o louvor de adoração e tem os louvores
Pentecostais também. Corinhos fala. Dentro do sonho estava dentro da dimensão espiritual ainda. Esse louvor do Paulo André. O louvor do Paulo André estava dentro da dimensão espiritual. Nós começamos a cantar, eu passei sapato de fogo, essas coisas, mas não era bem esse louvor que eu pedia para povo, mas esse louvor funcionava. Aí elas começavam a cantar, a jovem mais o outro menino começava a cantar, e eu começava a orar. Aí o ambiente novamente começava a mudar, começava a vir um vento, enquanto elas cantavam e eu orava. O vento vinha, um vento bem forte, começava a derrubava as mesas, mesa que estava lá acesa com as velas, arrancava os negócios dos lugares, começava a orar e eu começava a repreender. E eu começava a falar, Deus, Satanás com os anjos caídos, porque eu não podia falar demônio porque a mulher estava lá. Pega Satanás com os anjos caídos e tira daqui. Eu começava a repreender, aí começava a vir, aí começava a desenterrar mais macumba. Tudo que aquela mulher tinha feito, aquele vento que vinha enquanto a gente louvava e orava, começava a vir à tona. O desenterrar é por causa das orações, certo? Então, automaticamente, não é que está desenterrando, é que está sendo quebrado, as macumbas estavam sendo desfeitas, a feitiçaria estava sendo destruída. Por quê? Você começou a orar enquanto eles cantavam. Então, automaticamente, a mesa era virada, as velas apagadas e as macumbas que já havia sido feito começava a aparecer e começa a ser desfeito. Olha o poder da oração. Continua, amor. Aí começaram a desenterrar, né? Aí eu já tava. O mar, é como se o mar. Fala, Jamila. Começa. Tá falando coisa séria, não é coisa engraçada isso aí. Tem muita gente sofrendo com isso, sabia? Enquanto nós estamos falando disso, há muitas pessoas sendo vítimas de feitiçaria. Talvez você que me ouve seja uma dessas pessoas que está sendo vítima de feitiço, de bruxaria. E tem jeito. Qual que é o jeito? Oração, filho. Oração. Aí começava a desenterrar, aí eu via que desenterrava criança, que a mulher tinha feito sacrifício no mar com criança. O mar se abria e começava a subir para a superfície aquilo que ela tinha feito. Aí eu tomou. Volta no pedaço depois, a parte que você não contou ainda. A parte mais importante que fala da importância da consagração. Do revestimento. Aonde fica essa parte? Nós terminávamos de fazer todo esse processo, destruir todas as macumbas. Destruía tudo, a mulher sumia e tudo acabava. Precisávamos, eu e as duas pessoas que estavam comigo, nos revestir. Eu chamava as duas pessoas, vamos orar, pedir revestimento para as nossas vidas. Isso ainda está dentro do sonho. Então, depois que a bancada do diabo virou, a macumba foi quebrada, Deus foi exaltado, a recomendação era o quê? Revestir. Se revestir, ok? Então, era necessário se revestir. E era isso que vocês faziam no sonho. Era necessário, porque como a gente tinha destruído as obras de Satanás, ele ia vir contra a gente. Então era isso que vocês faziam. Vocês se revestiam? De que forma? Orando. Um pelo outro. Uns pelos outros. Entendeu, meus amados? E aí o sonho termina aí. Então o sonho termina em oração, em consagração e a união de orar um pelo outro. Porque isso vem o revestimento espiritual. Isso é uma forma de você continuar com o seu corpo espiritual blindado, para que as retaliações não retornem para a tua vida. É exatamente isso que Deus revelava em sonho, e isso é um alerta para você. Primeiro, a partir do dia de hoje, principalmente você que sofre perseguição no mundo espiritual, para você que sabe que já foi feito feitiçaria, que já foi feito macumba, a partir do dia de hoje começa a trocar os louvores que você ouve na sua casa e começa a colocar louvores de adoração. Aqueles louvores que as pessoas não ouvem mais. Aqueles louvores que
tem poder de abrir as comportas do mundo espiritual, porque tem louvor que você sente no profundo da tua alma a presença de Deus. Amém, querido? Segunda coisa, jejum. Coloca dentro da tua vida. Pastor, o que eu faço? Eu sou vítima de feitiçaria, eu sou vítima de macumba. Jamila, o que eu faço? Eu sou vítima de feitiçaria, eu sou vítima de macumba. Qual o segredo? O que você usa para permanecer de pé? O que você faz? Deus. De que forma? Explica pro pessoal de que forma você utiliza, você faz. Filho. Primeiro você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, santidade, oração e jejum. O jejum é o alimento da oração. A oração é o alimento para você ler a palavra. Esses três tem que andar junto. Jejum te dá força para você orar e a oração te dá força para você se alimentar com a palavra, ler. Então é isso, meu amigo. Você precisa, muito mais do que ficar pulando, caindo, rodopiando, você precisa primeiro ter uma vida de santidade com Deus. Segundo, você precisa colocar a essência da oração na tua vida. Você precisa fazer isso uma prática diária na tua vida. Terceiro, você não pode deixar de consagrar. Você precisa pelo menos, o mínimo do mínimo, uma vez na semana. E se você não estiver consagrando, jejuando uma vez na semana, você está fraco espiritualmente. Você, qualquer hora, você vai sofrer os dardos inflamados do diabo sobre a tua vida. Por isso, se revista de jejum, oração, consagração, leitura da palavra. Esse é o alimento para a tua alma. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor e amigo Josivaldo Bispo, quer deixar suas últimas considerações? Não, só tchau. Deus abençoe, fica na paz.